Olá a todos, o tema da nossa aula de hoje é brássicas e seus componentes funcionais. As brássicas são um grupo de vegetais pertencentes à família Brassicaceae, do gênero Brassica. Essa família de vegetais era anteriormente chamada de Cruciferae, ou as crucíferas, como a gente conhece, devido à disposição cruciforme de suas pétalas, ou seja, elas nascem, num sentido, numa forma de cruz. Já existem 340 gêneros descritos e acima de 3.700 espécies. A espécie mais conhecida é a Brassica oleracea, que engloba o brócolis, o repolho, o rabanete, a mostarda, o nabo e a couve de Bruxelas. Esses vegetais são consumidos principalmente como brotos, folha e caules. As brássicas são vegetais com sabor característico e importante para nossa dieta, porque são ricos em compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides. É um alimento pouco calórico, importante fonte de vitaminas A, C, E e K, sais minerais e fibras dietéticas. Outro componente importante que tem nas brássicas é o ácido fólico. Mas uma característica importante que são únicos dos alimentos dessa classe de vegetais da dieta humana é que esses vegetais têm um alto teor de glicosinolatos. Os glicosinolatos eles foram descobertos há cerca de 200 anos atrás, foram isolados de sementes de mostarda preta e foram classificados como metabólitos secundários dessas plantas que são ricas em enxofre. Os glicosinolatos apresentam uma variedade de estruturas químicas. As mais numerosas englobam cadeia de carbono ramificada e linear. Eles possuem uma característica em comum, que é a presença do grupo beta-D-etilglicose, e são classificadas segundo as modificações em sua cadeia lateral, que aqui está representado por essa letra R do radical. Podem ter grupos com cadeia alifática aberta, como a sinigrina, a gente pode ver aqui, com grupo hidróxido como a progoitrina, que a gente vê nessa figura, o grupo com enxofre como a glicoiberina e com cadeia aromática como a gliconasturtina e indóis como a glicobrascicina. Aqui estão representados esses glicosinolatos. Os glicosinolatos são compostos quimicamente definidos como contendo o grupo beta-detilglicose, como eu falei no slide anterior, uma molécula de enxofre, e são derivados de aminoácidos essenciais como a metionina, a fenilalanina e o triptofano. A biossíntese dos glicosinolatos ocorre resumidamente em 3 etapas. Primeiramente, ocorre o alongamento das cadeias dos aminoácidos precursores, que são a metionina, a fenilalanina e o triptofano. Depois ocorre a formação da estrutura do núcleo do glicosinolato e, por fim, as modificações na cadeia lateral. Os glicosinolatos são encontrados em todas as partes da planta e em grande quantidade. No entanto, se apresentam biologicamente inativos e precisam ser convertidos em isotiocianatos para exercerem as suas funções, como, por exemplo, a função anticarcinogênica que ele tem como característica. Essa conversão em isotiocianatos é dependente de ação mecânica e de ação da enzima chamada mirosinase. A conversão dos glicosinolatos em suas formas ativas, os isocianatos, nos alimentos se inicia quando estes são submetidos a processos de ferimento, ou seja, corte, mastigação, danos nos tecidos provocados por contusões ou congelamento e descongelamento, qualquer tipo de rompimento, nas células desse vegetal, durante o cultivo, colheita, manuseio ou transporte e processamento mecânico dos alimentos. Após esses processos, a enzima mirosinase, que é uma beta-tioglucosidase, é ativada e, em presença de água, entra em contato com esses compostos, provocando sua hidrólise.
ou seja, a transformação dos glicosinolatos em isotiocianatos. Além da conversão realizada pela mirosinase, os micro-organismos presentes na flora intestinal humana, mesmo em pequenas quantidades, também pode contribuir para esse processo. Estudos a respeito das enzimas degradativas da microbiota intestinal ainda são bastante escassos, mas já foram reportados 4 principais micro-organismos responsáveis por essa transformação dos glicosinolatos, que foram o Bifidobacterium, nas espécies Pseudocatenalatum, adolescentes e longo, o Lactobacillus agilis, o Enterococcus caecilifolvus e a Escherichia coli. São as principais espécies que estão envolvidas nessa degradação, na verdade, transformação do glicosinolato nos isotiocianatos. Portanto, podemos dizer que essa conversão no trato gastrointestinal humano é extremamente dependente dos micro-organismos ali presentes, ou seja, dependendo da nossa flora intestinal, vai ter mais ou menos ação desses micro-organismos e a transformação dos glicosinolatos. Em presença de água, a enzima mirosinase provoca uma hidrólise, dos glicosinolatos, aqui representado. Tem a ação da mirosinase em presença da água, originando uma porção aglicona, a glicose e o sulfato. Então, aqui eu estou representando a porção aglicona, o sulfato e a glicose, que é uma D-glicose. A glicose é utilizada no organismo e os sulfatos são eliminados. A produção dos tipos de tiocianatos depende da estrutura química dos glicosinolatos, então, dependendo do radical aqui, é o que a gente vai ter origem para esses tipos de isotiocianatos, que é o epitionitrila, tiocianatos, as nitrilas, os isotiocianatos e a oxazolidinationa. Esses são alguns dos tipos dos isotiocianatos produzidos nessa hidrólise por meio da ação da mirosinase. Essa produção dos diferentes tiocianatos depende da presença do ácido ascórbico, que seria a vitamina C, da presença de ferro e ainda das condições ambientais como o pH. Os produtos da hidrólise dependem do pH, onde a gente tem que, quando o pH está entre 4 e 7, na presença do ácido ascórbico, que é a vitamina C, tem-se preferencialmente a formação dos tiocianatos, e em pH ácido a formação das nitrilas, e em pH entre 6 e 7, os isotiocianatos estáveis. O metabolismo dos glicosinolatos no nosso organismo ocorre no intestino delgado, por meio da ação da mirosinase, que já está presente nos vegetais, e aquela presente no cólon por meio da ação da mirosinase produzida pela flora intestinal. A absorção dos glicosinolatos ocorre por meio de difusão passiva no intestino delgado e cólon, os quais se ligam à glutationa conjugada por meio de uma reação catalisada pela glutationa S-transferase, que é clivado até chegar a N-acetilcisteína, ou ácido mercaptúrico, qual vai para o sangue e rim, sendo excretado na urina. Isso é como ocorre a absorção no nosso organismo. Aqui um pouco mais em detalhe sobre essa excreção dos glicosinolatos, em específico os isotiocianatos, que são quebrados em glutamina e glicina. Depois, por meio de uma reação de acetilação, ocorre a formação do N-acetil-L-cisteína isotiocianatos, ou conhecido mais como ácido mercaptúrico, que então é eliminado pela urina. Os isotiocianatos são detectáveis na urina após 2 ou 3 horas que houve o consumo do vegetal. A primeira rota é a formação do ácido mercaptúrico, o qual se transforma em xenobióticos, que são eliminados. Aqui, novamente, o fluxograma em que os isotiocianatos e tióis se ligam à glutationa por meio da glutationa S-transferase. Essa glutationa S-transferase, a gente comentou anteriormente que ela está presente no fígado, então isso está acontecendo no fígado também.
no rim, né, mas por intermédio também da produção dessa enzima pelo fígado. Os glicosinolatos estão presentes em grande quantidade e variedade nos vegetais. Aqui eu coloquei um exemplo do brócolis, que é um dos alimentos mais ricos em glicosinolatos, no qual já foram identificados 16 tipos desses componentes, sendo os principais a glicorafanina, com participação de 81%, a glicoiberina, a glicoalicina, a sinigrina e outras aqui citadas que eu apresentei para vocês. São as encontradas no brócolis. Outros tipos de glicosinolatos, suas fontes e seus isotiocianatos são descritos aqui. Então, a gente tem a glicobracicinas, que está presente no brócolis e na couve, que serão transformadas em indólis de isotiocianatos. As glico ou glucorafaninas, que vão ser presentes no brócolis também, que vão ser transformadas no sulforafano. As gluconas turtinas, que estão presentes no agrião, vão ser transformadas em fenetil isotiocianato. O glicotropaeolinas, que está presente na couve, são transformadas então em benzil isotiocianatos, e as nigrinas, que estão presentes na couve, no brócolis, no repolho e no nabo, que vão ser transformadas em alil isotiocianato, que são as formas ativas desse glicosinolatos e que vão ter ações benéficas para a nossa saúde. Vimos que a biodisponibilidade dos glicosinolatos depende da sua quebra física, né, dos vegetais e a ação das enzimas mirosinase para que ocorra sua hidrólise, mas a sua biodisponibilidade é bastante reduzida quando os vegetais são submetidos ao tratamento térmico, como por exemplo o cozimento, o qual inativa a mirosinase presente nesses vegetais. Apesar de ainda haver mirosinase produzidas, né, que a gente vai ter na nossa microbiota do cólon, a biodisponibilidade é bastante reduzida. E aqui eu coloquei um exemplo novamente do brócolis, que a biodisponibilidade dos isotiocianatos no brócolis fresco é 3 vezes maior do que no brócolis após o cozimento. Nas brássicas existem componentes funcionais como os glicosinolatos, que já foram associados à prevenção de doenças, como câncer. Podemos citar aqui alguns deles e seus produtos, como a glicorafanina, que tem como produto o sulforafano, presente no brócolis e outros vegetais verdes escuros. A gliconasturtina, que tem como produto o fenetil isotiocianato, que está presente principalmente no agrião. E a glicobracicina, indol 3-carbinol, que tem como produto o diindol liometano, os quais demonstraram efeito antitumoral prevenindo o câncer. Diante dos estudos e das comprovações, né, do efeito dos glicosinolatos para prevenção de doenças adquiridas, crônicas adquiridas, sempre fica a pergunta se nós devemos sugerir ou mesmo iniciar uma suplementação desses componentes funcionais. Mas segundo o estudo de Clark e colaboradores de 2011, foi observado que o consumo do brócolis teve tanto a biodisponibilidade quanto as cinéticas mais elevadas em comparação com um suplemento inativado por mirosinase. O consumo de brócolis produziu concentrações plasmáticas máximas 7 vezes maior que o suplemento com mirosinase, do modo que foi observado que 5 vezes mais excreção de metabólitos dos glicosinolatos na urina foi maior em quem consumiu brócolis do que quem consumiu esse suplemento com mirosinase. E o que os autores atribuíram essa diferença? Eles atribuíram justamente a ausência ou a deficiência da mirosinase para que ocorresse a hidrólise e a biodisponibilização dos isotiocianatos presentes nessa suplementação ou complemento, assim como da excreção de seus metabólitos. Então, a suplementação ela deve ser muito bem pensada, porque muitas vezes nós estamos gastando dinheiro, consumindo
suplementos que não vão ter a atividade eficiente como a gente espera. E aqui a recomendação é o quê? Comer os vegetais. De preferência frescos, sem cozimento, como nós vamos ver. Esses processos de cozimento ou qualquer outro tipo de processamento podem influenciar na produção dos compostos biologicamente ativos. Portanto, é importante nós conhecermos e melhorarmos, né, a forma como esses processos são realizados, para que não ocorram alterações nos componentes fitoquímicos dos vegetais que possam ter como consequência alterações nutricionais. Para isso, é importante conhecermos a estrutura química, os processos bioquímicos e a metabolização desses componentes funcionais, para que a gente possa garantir o sucesso nesse processamento que a gente está realizando nesses alimentos e garantindo o valor nutricional dos mesmos. Os métodos de cocção, eles interferem nos componentes funcionais, não só aqui falando das brásicas, mas dos outros componentes funcionais que nós estudamos até hoje, os quais eles têm essa sensibilidade à temperatura. Então, o modo de preparo com que esses alimentos são submetidos é um fator determinante para o melhor aproveitamento desses compostos e na redução das perdas dos mesmos. Os glicosinolatos são também compostos altamente polares, ou seja, eles são facilmente solubilizados em água, acarretando a lixiviação desses compostos funcionais quando os vegetais são submetidos ao cozimento. No entanto, a quantidade de compostos que sofrem essa lixiviação é influenciada também pela quantidade de água que a gente usa nesse cozimento, pelo tempo e pelo tipo de processo de cozimento. Dessa forma, a preparação de outros alimentos na água do cozimento talvez seja uma alternativa importante para reduzir a perda desses compostos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é essa sugestão. Alguns estudos foram realizados para comparar então esse tempo de cozimento e a quantidade ou o quanto foi reduzido, né, desses componentes funcionais no brócolis. Tio Ari e colaboradores, eles mostraram que o cozimento durante 20 minutos do brócolis, ele perdeu de 50% a 76% da quantidade dos glicosinolatos presentes nesse vegetal. Capusta Dutti e colaboradores demonstraram que após 15 minutos o vegetal perdeu por volta de 69%, e Gialourou e colaboradores encontrou que houve perda de até 63% após 10 minutos de cozimento. Então, aqui mostrando essa redução, vamos dizer assim, drástica na quantidade dos glicosinolatos quando a gente faz esse cozimento em água. A aplicação de calor, né, combinado com o cozimento em água, pode resultar em esgotamento dos glicosinolatos nas brássicas. Como resultado, a modificação da atividade e os processos de degradação induzido termicamente. Ao ferver, né, o vegetal brássica, ocorre, como eu falei para vocês, a lixiviação significativa dos glicosinolatos na água fervente. Essa lixiviação chega a cerca de 80%. Por esse motivo, vários autores têm incentivado o aproveitamento dessa água, seja para fazer, por exemplo, um arroz, seja para fazer uma sopa. Ocorre também a redução significativa de glicosinolatos alifáticos e indol, principalmente. Tio Ari e colaboradores verificaram que o cozimento acima de 3 minutos é capaz de inativar totalmente a mirosinase, que é a responsável, né, pela transformação dos glicosinolatos no seu estado inativo para o seu estado ativo. Isso reduzindo, então, a ação benéfica que tem desses componentes funcionais desses vegetais brássicas. As técnicas de cozimento a vapor e micro-ondas, elas foram apresentadas como causadoras de menores perdas, vamos dizer assim, desses componentes. De acordo com os estudos, os tempos de 2 a 5 minutos provocaram uma maior retenção desses compostos, sendo que em alguns casos os teores foram inclusive maiores do que no cru quando cozidos a vapor. Isso por quê? Porque você está retirando a água e não está
tipo, você está concentrando. Isso se deve principalmente, o que eu estou falando para vocês, que reduz, né, essa quantidade de água no alimento e evita a lixiviação. Foi verificado também que o calor causa desintegração celular, permitindo que esses glicosinolatos sejam liberados, né, para que tenha a ação da mirosinase, e que o melhor tipo de cozimento é a vapor e o ideal é entre 2 e 3 minutos no máximo. Estudos também mostraram que elas cruzam, né, que os glicosinolatos cruzam a barreira sangue-cérebro, principalmente de ratos e idosos. Fica então a pergunta se comprar congelado seria uma boa opção para os consumidores que querem garantir, né, o consumo desses componentes funcionais a partir das brássicas. Mas se nós pensarmos nas etapas do processamento desses vegetais congelados, temos a coleta, o corte e a lavagem. Esses processos não interferem no conteúdo dos glicosinolatos, muito pelo contrário, facilitam a ação da mirosinase para transformar essas formas inativas nas formas ativas. No entanto, tem o processo de branqueamento, onde ocorre uma perda significativa desses componentes funcionais. Uma opção seria realizar o cozimento a vapor, e um outro processamento importante que ocorre perda é o congelamento, onde foi observado uma perda dos glicosinolatos, principalmente da glicorafanina, e que influenciou bastante nessa redução dos glicosinolatos por meio do congelamento. Quanto ao armazenamento, Song e Tierney, em 2007, realizaram um estudo onde eles verificaram que o armazenamento de brássicas até 7 dias a uma temperatura ambiente de 12 a 22 graus, que não são temperaturas representativas aqui no Brasil, a gente tem uma temperatura acima disso, não alterou de maneira significativa o teor dos glicosinolatos nas brássicas. Mas quando armazenados numa geladeira doméstica entre 4 e 8 graus Celsius, houve uma redução no conteúdo dos glicosinolatos de 11 a 27%, durante, né, um período de 7 dias de armazenamento. O congelamento a menos 85 graus Celsius por 7 dias também mostrou redução no teor dos glicosinolatos de até 33%, e isso foi justificado pelos danos provocados nas células, pelo desenvolvimento de cristais de água, que na hora do descongelamento, essa água, juntamente com os conteúdos ou os constituintes funcionais, são perdidos. Antes de começar a falar, né, da importância desses compostos na nossa saúde, eu vou ressaltar brevemente um assunto que tem sido cada vez mais estudado e tem se dado maior atenção, que é o aproveitamento integral dos alimentos. O cultivo de brócolis ele está associado a uma elevada produção de resíduos, uma vez que seus subprodutos, como as folhas e os caules, representam 70% do peso total do brócolis, eles são geralmente descartados. No entanto, pesquisas têm se voltado para comprovar que esses subprodutos apresentam composição bioativa semelhante às partes tradicionais comestíveis. Sendo assim, há um maior incentivo da utilização desse subproduto, com consequente redução do impacto ambiental e aumento do valor econômico. Isso é uma área bem interessante para o estudo da nossa área, né, que seria essa parte de aproveitamento dos resíduos dos alimentos. Aqui tem os valores, né, da inflorescência das folhas e dos caules em relação à matéria seca da planta. Então, depois de sabermos a respeito da estrutura, das fontes, de como precisamos proceder com o cozimento dos vegetais, que são fontes de glicosinolatos, precisamos ajudar e educar as crianças quanto à importância nutricional das brássicas, aqui representadas pelo brócolis. Então, a gente dia a dia vê, né, essa figura aqui das crianças que não querem comer os vegetais, principalmente está sempre representado o brócolis, geralmente nessas propagandas. Então, acho que a gente tem que educar, né, saber explicar a importância desses alimentos desde criança.
para seguir aí com a vida mais saudável e com conhecimento, né, dessa parte dos alimentos funcionais desde criança. O que a gente espera, então, é sempre nos envolvermos e nos dedicarmos para que aquelas imagens sejam substituídas por essas imagens. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Mas e tem que ser, para ter esse sorriso, eu acho que tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa explicada e as pessoas entenderem o porquê, e não uma coisa forçada, que seriam aquelas fotos anteriores. Eu acho que esse é o nosso papel como cientistas dos alimentos. Aqui é um recadinho meu para vocês. O maior consumo de brássicas está associado à menor incidência de doenças crônicas adquiridas como doenças cardiovasculares, demência, degeneração macular, diabetes tipo 2 e obesidade. Isso já tem estudos comprovando essa associação, esse efeito, né, das brássicas em relação à nossa nutrição. E principalmente sobre o câncer. O maior número de estudos em relação às brássicas está relacionado ao câncer, principalmente câncer de próstata. De acordo com os dados já publicados no Relatório Mundial do Câncer de 2014, no parâmetro mundial, né, as projeções indicam que os casos anuais de câncer aumentarão para 22 milhões nos próximos 20 anos. No Brasil, as estimativas também não são muito animadoras. Analisando os números de novos casos de câncer nos últimos 16 anos, podemos observar um aumento exorbitante, como se pode ver, pode ser visualizado no gráfico, aqui representado pelo número de novos casos, e aqui até 2016 só, que é o ano que eu consegui mais atualizado em relação ao Brasil. No ano de 2016, segundo o documento elaborado pelo INCA, o número de novos casos de câncer será de mais de 596 mil. Assim como nos anos anteriores, o câncer de pele não melanoma será o mais incidente dentre os diferentes tipos de câncer. Excluindo este tipo de câncer, para homens a incidência será de 214, como a gente pode ver aqui nesse outro gráfico, será de 214.350 mil novos, com destaque para o câncer de próstata, correspondendo a 28,6% dos casos. E para as mulheres, uma incidência que será de 205.960 novos casos, sendo o câncer de mama o mais incidente, que corresponde a 28,1% dos novos casos, né? Segundo o INCA de 2016. Então, numa breve explicação, né, como que surge o câncer ou as células cancerosas, é que o nosso organismo depende dos processos de proliferação e diferenciação celular, uma vez que esses processos mantêm a quantidade de células dentro dos nossos limites fisiológicos. No entanto, podem ocorrer transtornos nos mecanismos que controlam tais processos, como, por exemplo, por meio de estresse oxidativo, com ação de radicais livres no DNA, resultando em um distúrbio no crescimento e na diferenciação celular. Consequentemente, esses distúrbios darão início à proliferação descontrolada, que resultará no surgimento de uma nova população celular, com características diferentes do tecido original e sem limites de crescimento, originando o que a gente chama de neoplasia, ou proliferação descontrolada, ou um possível câncer. O câncer é caracterizado por uma proliferação celular, então, maligna, em que as células apresentam um acúmulo de diversas mutações específicas. Devido a essas mutações, as células passam a se proliferar de uma forma descontrolada, deixando de exercer suas funções nos tecidos de origem, além de apresentarem uma progressiva resistência à morte celular, ou seja, à apoptose. As células cancerosas podem ainda apresentar a capacidade de causar metástase, ou seja, através de vasos sanguíneos e linfáticos, essas células migram para outros tecidos do organismo, contaminando ou fazendo com que esse crescimento desordenado ocorra em mais de um órgão.
E a carcinogênese a gente pode dividir ela em 3 estágios, que seriam os estágios de iniciação, promoção e progressão. E o que seriam esses 3 estágios? A etapa inicial é caracterizada por ser um processo irreversível, que seria a fase de iniciação, na qual ocorrem eventos intracelulares que irão promover mutações genéticas. Essas mutações irão, por sua vez, acarretar na ativação de oncogenes e na ativação de genes supressores tumorais. No entanto, durante este processo, a enzima da fase 2 pode promover a desintoxicação dos carcinógenos ativos, eliminando-os pela urina. Então, aqui ainda é uma fase reversível. Além disso, espécies reativas de oxigênio podem produzir moléculas reativas com capacidade de induzir danos genotóxicos, os quais são associados ao aumento nas taxas de mutações e, consequentemente, na promoção da transformação oncogênica. Na fase de promoção, as células já sofreram modificações e irão gradualmente sendo transformadas em células malignas. Ao contrário da iniciação, essa fase é reversível e lenta. Na fase de progressão, ocorre o acúmulo de alterações genéticas, angiogênese e desenvolvimento metastático. Nesta fase, o câncer encontra-se instalado e iniciam as primeiras manifestações clínicas da doença. Então, essas seriam as 3 fases de desenvolvimento do câncer. Aqui temos uma representação da divisão e proliferação celular desordenada que leva à oncogênese. Então, temos inicialmente a formação de tecidos e órgãos pelas células que crescem e se reproduzem com a duplicação do DNA. Então, a gente tem as células normais. Essas células normais, elas tendem a se duplicar, né? E, assim como o material genético. Ocorre uma ação de agentes cancerígenos, como a luz UV, o fumo, o estresse, a poluição, o estresse oxidativo e outros, que podem causar danos no material genético, especificamente no DNA. Essas alterações do material genético seguem, né, para células filhas, então elas são duplicadas já com esse erro no DNA, fazendo com que as células filhas passem a se dividir e se proliferar desordenadamente. Então, seria aqui a fase de desenvolvimento e proliferação dos tumores. E em seguida, acontecer, né, o crescimento desse tumor e dentro do órgão, já iniciando as manifestações clínicas da doença. As características dessas células cancerígenas é que elas possuem propriedades, né, de manutenção de sinalização proliferativa, evasão de sinais de supressão, evita a destruição imune, tem uma imortalidade replicativa, tem uma desregulação energética celular, resistência à morte celular, como a gente viu bastante, que seria a apoptose, instabilidade genômica e mutações, indução à angiogênese, ativação e invasão, que levaria, né, à metástase, e inflamação indutora de tumores. Essas seriam as características das células tumorais. A causa do câncer ela pode ser diversa, mas já tem estudos, né, que mostram que de 90% a 95% dessas causas estão associadas a condições ambientais e ao estilo de vida, e que cerca de 5% a 10% tem causa hereditária, ou seja, nós herdamos, né, de nossos parentes alguma mutação ou algum problema que faz com que nós tenhamos esse desenvolvimento e proliferação celular descontrolada. Dessa forma, algumas dessas características ou dessas condições ou estilo de vida seriam a nossa vida, né, sedentária, consumo de álcool, exposição a radiações, exposição à poluição ambiental, o tabagismo, hábitos alimentares inadequados e a obesidade. Todas essas doenças, né, ou esses quadros clínicos têm sido associados
ao câncer. E o que os glicosinolatos, ou mais biologicamente ativo falando, os isotiocionatos, têm a ver, né, com essa doença e com outras doenças crônicas adquiridas? Entre os anos de 1960 e 1970, já ocorreram os primeiros estudos sobre o potencial benéfico dos isotiocionatos. A partir de então, houveram vários outros estudos publicados. Diversos mecanismos de ação dos isotiocionatos foram descritos, tais como a inibição da proliferação através da indução de paralisação do ciclo celular e morte celular programada, atividade anti-inflamatória via inibição do fator nuclear kappa-beta, potencial anti-angiogênico e antimetastáse, modulação da biotransformação de enzimas citoprotetoras, modulação da expressão de receptores hormonais e indução da autofagia. Esses seriam os primeiros mecanismos de ação descritos para os isotiocianatos. Os isotiocianatos, eles são capazes de bloquear a ativação metabólica, que altera a ação das enzimas envolvidas com a diferenciação e proliferação celular, induzem as enzimas de detoxicação e a apoptose. As atividades têm papel carcinogênico, ou seja, atingem órgãos-alvo e possuem uma natureza química capaz de influenciar a oncogênese. Esses são outros os mecanismos, né, de ação. As enzimas da fase 1, na parte de diferenciação e proliferação, é uma superfamília do citocromo 1, P450. São responsáveis pela oxidação de compostos mais polares, o que irá promover a produção de intermediários reativos, que são capazes de causar danos ao DNA, atuando assim como possíveis agentes cancerígenos. E os isotiocianatos, eles são capazes de prevenir a produção desses compostos. Então, ele age na fase 1, interrompendo essa fase 1, que seria a expressão desse citocromo P450, que são responsáveis pela oxidação de compostos polares, e dessa forma ele reduzir danos ao DNA e, consequentemente, o desenvolvimento de um câncer. No brócolis, especificamente, há uma elevada concentração do isotiocianato sulforafano, o qual tem sido atribuído grande parte da atividade anticarcinogênica do vegetal, destacando-se para a modulação das enzimas de fase 1 e fase 2, na parte de diferenciação e proliferação de células. O mecanismo de ação pelo qual tem sido, né, reportado o papel do sulforafano é que ele consegue modular as enzimas de fase 2, que envolvem a via do gene NRF2, que é um fator de transcrição central, responsável pela regulação do estado redox das células. Esse fator de transcrição ele é capaz de ativar a expressão de mais de 500 genes, codificam a metabolização de drogas e respostas antioxidantes e anti-inflamatórios, e em destaque para a glutationa S-transferase, que dessa forma são capazes de agir contra o processo carcinogênico. Então, aqui, uma das vias que a gente tem já explicada e descrita para a ação desses glicosinolatos. Devido a essa variedade de mecanismos de ação, os glicosinolatos podem modular e agir em diversos tipos de câncer. Aqui eu cito alguns tipos de câncer, como o câncer de pulmão, que tem sido associado ao indol 3-carbinol e fenetil-isotiocianato, o de mamas, que tem sido associado ao fenetil e isotiocianatos, benzil-isotiocianatos, indol 3-carbinol e sulforafano. O câncer de intestino, né, que tem sido associado à brasinina e o sulforafano, e o câncer de próstata tem sido associado ao sulforafano, fenetil-isotiocianato, o benzil-isotiocianatos, a erucina e o alil-isotiocianato. E no câncer de pâncreas, o sulforafano.
Esses são os isotiacianatos que têm sido associados à prevenção desses tipos de câncer. E como conclusão dessa nossa aula e do que a gente aprendeu, os glicosinolatos, eles são compostos funcionais presentes majoritariamente nos vegetais do gênero Brassica, os quais precisam ser convertidos em isotiacianatos por meio da ação física e enzimática, especificamente pela enzima mirosinase. O preparo ou cozimento desses vegetais deve ser feito corretamente para que não haja redução no teor dos componentes funcionais desses alimentos. E estes componentes funcionais possuem uma ação preventiva de vários tipos de câncer por intervir nos mecanismos biológicos de divisão e proliferação celular. Aqui eu encerro mais uma aula da nossa disciplina e peço que me enviem as dúvidas por e-mail. Os exercícios de fixação estarão disponíveis no Stoa. E agradeço vocês pela atenção e agradeço a professora Jocelyn Salgado por me ceder os slides aqui apresentados. Boa semana a todos e obrigada.